Boa tarde, pessoal. Hoje José vai expor para a gente o capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Fora da caridade não há salvação. Nessa atividade, para quem nos acompanha, talvez pela primeira vez, na tarde de hoje, a gente sempre explica um capítulo dessa obra, que é uma das obras básicas da doutrina espírita, que se chama o Evangelho segundo o Espiritismo. Cada um capítulo tem um conteúdo moral que fala das passagens de Jesus, de acontecimentos que Jesus fez há 2000 anos atrás, explicado o seu sentido de lição mais profundo através da doutrina espírita. Então, esse é o capítulo de hoje. Cada capítulo tem uma sequência para que a gente possa entender qual é o fundamento, por que isso é importante para a nossa vida. Por isso a gente sempre recomenda que todo mundo acompanhe a sequência dos capítulos na ordem, para ir crescendo em entendimento e em comparação consigo mesmo, com os seus atos na vida, para que isso gere mais consciência sobre si mesmo e sobre a vida no geral. E essa consciência é que vai fazer com que a gente se sinta melhor, se sinta mais capaz e tenha mais motivação para viver a vida e aproveitar ela no sentido mais profundo que a gente possa chegar. A gente tem a nossa atividade de fluidificação de água, para quem se encontra em casa acompanhando pela internet. Pode separar o recipiente com a água de qualquer material, não tem um material específico, não tem uma quantidade específica, ela só precisa ser fervida ou filtrada. O conteúdo mais importante desse momento é a vontade de buscar realmente uma outra perspectiva para si mesmo, que é a primeira parte. Essa parte da fluidificação da água e a parte do passe também presencial aqui são partes motivadoras para que a gente encontre mais ânimo, faça as modificações necessárias, que a gente chegou à conclusão na primeira parte, tá certo? Então, dito tudo isso, que a gente se acalme, respire bem fundo. Te agradecemos, Senhor, por mais esse momento, essa oportunidade de refletir sobre nós mesmos, sobre o nosso comportamento, que a gente se permita enxergar a nós mesmos com honestidade, sem fugas, e que nos doa os nossos comportamentos rebeldes, irracionais, para que isso nos motive à modificação. Que todos nós possamos ter uma boa atividade de hoje e encontrar as respostas que a gente busca. Boa tarde a todos vocês que se encontram aqui, boa tarde ao pessoal de casa que nos acompanha. Nós estamos na metade, passando um pouquinho da metade da estrutura dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. Tá? E hoje, no capítulo de hoje, nós vamos tratar do lema espírita. Tá? E nós vamos entender por que esse é o lema espírita, né? Da onde sai esse conteúdo. Mas antes disso, vamos lembrar um pouquinho da semana passada, para a gente poder fazer a correlação, né, com o capítulo de hoje. O título do capítulo da semana passada é Honra teu pai e tua mãe. Né? Isso é derivado de um dos mandamentos da lei mosaica de Moisés. Né? E por que Moisés inseriu esse conteúdo de disciplinar as criaturas? Porque ele observava que a regra, não somente dentro do povo hebreu, mas de uma forma geral, era o utilitarismo. Tá? Ou seja, o sentido de utilidade que alguém tem. Uma sociedade materialista, tá? O utilitarismo se baseia na produtividade material do indivíduo.
Quando esse não consegue mais ter essa produtividade material, ele é relegado a segundo plano. Não? Vocês notem que nós evoluímos, mas não evoluímos tanto assim. Quando as pessoas ficam velhas e perdem a sua capacidade de trabalho, normalmente elas são segregadas. Né? Por isso é que existem casas geriátricas, asilos, sob uma desculpa de que lá ele será mais bem tratado. Mas enquanto ele teve força, enquanto ele teve a capacidade de trabalho, isso não aconteceu. E a gente tem que parar para pensar a respeito disso. E será que alguém contratado monetariamente vai ter mais afetividade, mais dedicação daquele que deveria ter um laço afetivo em relação a isso? Evidentemente que não. Isso acontece por causa, novamente, do utilitarismo, que ainda, infelizmente, continua a viger na nossa sociedade. E Moisés observava isso. E sabia que isso era um comportamento primário, primitivo, egoísta. E se nós olharmos dentro da ótica espírita, que está na continuidade do capítulo, essa falta de atenção, essa falta de relevar o valor, ele é derivado de quê? Nós aprendemos que a família, como estrutura de desenvolvimento do ser, ela é composta normalmente não por seres que têm grande afinidade, já que na realidade se unem nela através das estruturas corporais, das associações, né, da prole dos filhos, espíritos, normalmente que têm adversidades, dificuldades, rixas em vidas passadas. E a finalidade é que eles se aproximem através desse vínculo material que deveria, ao menos, no mínimo, produzir uma relação mais profunda de afetividade e de consideração. Vocês notem que a estrutura familiar vai lenta e gradualmente buscando essa situação, mas com as querelas, com as dificuldades ainda inerentes, naturais do comportamento do ser humano. E lá dentro desse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, existe uma divisão muito grande. Fala da família consanguínea, que é essa que nós estamos falando, da reunião de seres que vão se encontrando dentro do tempo para aparar arestas, e da família espiritual, que ao contrário do que a gente imagina, e em fundamento disso que eu estou falando, não é a reunião dos seres de um mesmo sangue. Porque se não havia grandes afinidades, no pós-morte cada um toma o seu caminho, em função de suas características. E, consequentemente, se reúne em função dessas características. Então, uma família espiritual nada mais é do que a reunião de seres que têm, num determinado tempo, uma determinada característica. Como esses tempos e essas características mudam, esses seres também mudam de família espiritual ao longo do tempo, o que os leva a desenvolver uma experiência de entendimento de que não existe uma relação única, específica, e que essas relações mudam na medida em que a gente vai crescendo dentro do tempo, nos levando ao conceito de fraternidade, que é o que foi tratado, basicamente, na figura da semana passada. O capítulo de hoje fala de um ato consciente em buscar essa situação, em desenvolver essa situação. E aí, para a gente entender isso, nós vamos ter que entender o que representa a palavra caridade. São Paulo, eu vou ler para vocês, fala aqui dentro do conceito de que é caridade. Mas nós já podemos desenvolver, nós vamos ver uma série de parábolas aqui dentro que desenvolvem essa ideia. Né? Mas caridade, fundamentalmente, é, na realidade, o indivíduo conquistar a condição dentro de si mesmo de se vencer. De vencer o primarismo, a fixação, a extensão, e ter um sentimento que não tem mais medo e não tem mais insegurança, e, consequentemente, ele consegue olhar para todos de forma universal. Tá?
E na medida que isso se desenvolve, isso representa um marco, uma característica de evolução, que o leva a um estado de plenitude, já que não há mais medos, ansiedade, nem trocas. Eu não tenho que ser amado, eu não tenho que exigir devolução, então eu não tenho essas carências emocionais. E, consequentemente, eu sou um ser muito mais estável, muito mais equilibrado, eu não tenho tanto medo, eu não tenho tanta dificuldade. Então, esse lema espírita, né, reflete isso. Diz que quem não consegue desenvolver esse tipo de conteúdo ainda se encontra no ciclo de conflito. Tá? Então, a figura da salvação, a ideia da salvação, o que que é? Elevar o indivíduo para um estado melhor. Tá? Então, o lema espírita foi composto dessa maneira. Ele tinha que ser feito de maneira que abrangesse a ideia vigente à época. E ainda muito presente nos nossos dias atuais, na maioria das religiões que existem no planeta, que falam em salvação. Então, ele teria que ser composto dessa maneira, teria que ser dito dessa maneira. Mas o seu sentido é exatamente esse. Mas vamos então a primeiro conteúdo, a primeira parábola, né, que está, e é grande, hein? Em Mateus, capítulos 25, de 31 a 46. Tá? Eu vou ler para vocês, é um grande conteúdo para a gente poder entender. Tá? A ideia do povo hebreu, a ideia das nossas religiões no Ocidente ainda é desse tipo. Um dia de um julgamento, um dia de retorno, um dia em que vai acontecer a separação dos indivíduos. É um conceito humano. Tá? A gente, dentro da doutrina espírita, sabe que isso não funciona assim. Que esse dia é todos os dias. Todos os dias existe isso. Porque todos os dias nós escolhemos e decidimos o que nós vamos ser no minuto seguinte. E esse minuto seguinte é que vai determinar o estado de menos ansiedade, de menos conflito e de mais equilíbrio. Então, esse dia com um marco específico, a gente sabe que não existe. Mas Jesus tinha que falar a respeito disso segundo as expectativas hebraicas. Tá? Então, notem que sempre foi uma forma simbológica de ser feito a respeito disso tudo. Então, diz ele assim, ó, ora, quando o Filho do Homem, que era a forma que ele se referia a si próprio, vier na sua majestade, dentro do exercício da sua função, tá, de orientação, de controle, que nós já falamos, se não me engano foi na terça-feira, acompanhado de todos os anjos, que era o conceito que existia, sentar-se-á no trono de sua glória. Né? É a ideia específica do hebreu a respeito das coisas. Reunidos diante deles todas as nações, separará uns dos outros. E ele vai fazer uma correlação do comportamento agrário hebreu. Como o pastor separa dos bodes as ovelhas. Notem que são animais de temperamento completamente diferente um do outro. A ovelha normalmente é mais dócil, o bode é mais indolente. Por isso que eles não podem ficar no curral juntos. Ó. E colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, né, que é onde estão as ovelhas, que são dóceis. Vinde, benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos foi preparado desde o princípio do mundo. O que é isso? A dinâmica de processo de evolução dentro do tempo. Através da sequência das experiências que as vidas sucessivas foram produzindo. O desenvolvimento da sociedade humana, o desenvolvimento dos valores de relação, o crescimento do ser dentro do tempo. É disso que ele está falando aqui. E aí ele vai falar como que isso aconteceu. Porquanto tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, careci de teto e me hospedaste. Estive nu e me vestistes. Achei-me doente e me visitastes, estive preso e me fostes ver. Ele cita uma série de situações de dificuldade de um indivíduo, em que um outro indivíduo vai na direção dele e não tem relação pessoal nenhuma para com ele. Então, responder-lhe-ão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e que te demos de comer, com sede,
te demos de beber? Quando foi que te vimos sem teto? E aí vai, e te despido e te vestimos. Quando foi que te soubemos doente ou preso, fomos te visitar? O rei lhes responderá: em verdade vos digo, todas as vezes que isso fizeste a um destes mais pequeninos. Por que o pequenino? O pequenino não está à toa aqui. Dos meus irmãos, foi a mim mesmo que o fizesse. Notem que isso é uma coisa que chega até os nossos dias. Nós gostamos de ter relação com os poderosos, com os notórios, que podem, por serem poderosos e notórios, nos darem um retorno. Os que são insignificantes, que não podem nos dar nada em retorno, nós não fazemos questão de ter relação para com eles. Então, notem que é um conceito de comportamento de quanto? De 2000 anos atrás ainda é vigente. E ele chama, ora, quem faz isso e por que faz isso? Por que eu quero ter essa relação? Porque eu dependo da glória do outro. Quando eu não dependo mais da glória do outro, eu não tenho mais essa condição. É isso que ele está chamando aqui. Por que a gente tem que ter destaque? Por que a gente tem a condição de necessidade de demonstrar para os outros as coisas que nós temos ou que conquistamos? Por quê? É uma grande pergunta que nós deveríamos fazer. Nós fazemos isso nas extensão, não somente nós, mas dos nossos filhos, das nossas conquistas. Por quê? Por que é tão valorizado o que os outros dizem sobre nós? Mesmo para quem vem dentro aqui do Centro Espírita. Por quê? Porque nós não temos a convicção e a independência desses conceitos que estão fora de nós. É disso que ele está chamando a atenção aqui. Dirá em seguida aos que estiverem à sua esquerda, que corresponde ao bode, que é indolente, né? Aí vai fazer o contrário. Afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, que foi preparado para o diabo e seus anjos. Era o conceito hebraico, era a ideia que tinha. Ele estava falando para uma multidão que pensava dessa maneira. Ele tinha que fazer uma correlação. Em relação a quê? Ao utilitarismo. Eu só ajudo quem pode me dar alguma coisa em troca. Seja porque ele é importante, e eu vou ser importante junto, porque ele vai me conseguir um cargo, um emprego, uma função, eu vou ter destaque. Pense se não é assim, se o mundo que nós vivemos não é assim. Porquanto tive fome, ele vai dizer tudo de novo. Aí também eles replicarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome? Tarará, tá. Então eles responderá: em verdade vos digo, todas as vezes que faltaste com assistência a um desses mais pequenos, deixasses de tê-la para comigo mesmo. Ora, se eles tinham grande relevância em relação à figura de Jesus, que iria salvá-los, que iria levá-los à terra prometida, evidentemente que eles faziam aquela comparação. Se eu não fizer isso, não vou ter relação com ele. É uma forma educativa externa de troca? É. Mas a grande maioria das pessoas que vem no Centro Espírita, por quê? Vem buscar o quê? A sua transformação ou uma ajuda? Vem tomar um passe para quê? Porque está com problema? Ou está prevenindo uma circunstância de problema? Então vem buscar um benefício para si. A maioria de vocês não vem, de uma forma geral, aqui para escutar a doutrina. Vocês escutam a doutrina porque ela antecede o passe. Por isso que ela foi colocada dessa maneira. Por quê? Porque nós queremos resolver os nossos problemas imediatos. Sem parar para pensar no que eles significam, o que eles representam. E por que eles existem para nós. Afinal de contas, esses problemas não acontecem igualmente para todo mundo. E aí nós vamos cair nos exemplos clássicos de todos os tempos. Vamos pegar o Chico Xavier, vamos pegar qualquer criatura que vocês queiram, que tiveram esses comportamentos nobres. Eram pessoas que tinham dificuldades sociais, econômicas, não eram criaturas abastadas, mas que não foram infelizes nem geraram infelicidade. E não faziam coisas por troca. Sinal que elas conquistaram esses estados. É isso que ele está chamando aqui. Então, o indivíduo que conquista esse estado, além de não ter o sofrimento, o conflito, a dificuldade, o medo, a ansiedade em si, por entender, por desenvolver essa condição, ela tem a capacidade de exercer essa condição.
E quando ela exerce essa condição, o que ela faz? Ela dá um exemplo, pela sua maneira de ser e de viver, da validade desse conceito, já que ela, comparada com os demais, tem os mesmos problemas, as mesmas dificuldades e não é infeliz. Não tem conflitos, não tem dúvidas, não tem medos. Consegue viver daquela maneira e ser plenamente feliz. Isso leva para os outros uma mensagem, uma aproximação que demonstra na prática a validade disso. E isso convence lenta e gradualmente os demais de que vale a pena ser assim. Isso se chama exemplo. O exemplo fala mais do que 1000 palavras. Ele é a demonstração viva de alguma coisa de forma real. Então nós temos essa dificuldade ainda dentro do movimento espírita. Se gosta muito de palavras, se gosta muito de estudar, mas não se gosta de comparar a natureza do estudo com a nossa própria natureza. Que é uma maneira da gente, na realidade, entender em que estágio nós nos encontramos. Nós só trazemos uma ideia ancestral, que é comum das demais religiões, que isso é apenas para determinados seres. Né? Então, nós criamos, em função disso, a santificação. E a santificação tem por característica a barreira de aproximação. Eles são especiais. Nós somos normais. Então, como seres normais, nós não podemos fazer esse tipo de coisa, já que eles são seres especiais. E o que eles provam pela sua rotina? Que não são. Que são seres normais. O que Jesus fez? Reencarnou. Reencarnou numa situação excepcional? Não, reencarnou filho de um carpinteiro. Conviveu dentro da sua sociedade, teve dia a dia, teve as situações. Isso deu para ele algum tipo de privilégio? Não, muito pelo contrário. Mesmo assim, ele não conseguiu exercer tudo o que ele queria, fruto da sua convicção, da sua determinação, e não se tornou notório até os nossos dias atuais. Se fala muito mais de Jesus do que, por exemplo, de Sócrates, que foi um filósofo. Não estou tirando o mérito de Sócrates, mas se fala muito mais. Por quê? Por que Jesus é tão lembrado e tão relembrado? Hoje mais porque nós estamos falando daquilo que nós não entendíamos. Porque ele era completamente diferente. E por ser diferente nos chamava a atenção. Então o exemplo tem por característica isso. Então se tornar espírita não é se limitar a estudar. Se na realidade eu não transformo esse estudo numa coisa viva. Porque o que eu vou produzir com isso? Um dano para mim e um dano para aqueles que me observam. Porque eles vão dizer, bom, se ser espírita é ser isso, não quero ser espírita. Porque não tem nenhum tipo de diferencial. É alguém que está simplesmente fazendo um comparecimento. Como dizia Jesus, os fariseus, todos que vocês consideram errado, também defendem as suas teses, também têm suas famílias, também têm seus valores, também têm suas prioridades. O que vocês são de melhor do que eles, já que vocês se julgam tão melhores do que eles assim? Então notem que a ideia não é o seu escravo do ego. Eu em primeiro lugar, eu em segundo lugar, eu em terceiro lugar. Não, eu não tenho mais necessidade disso. E com isso eu tenho um estado mais equilibrado. Mas indo adiante. Para terminar. Ele então lhe responderá, em verdade vos digo, todas as vezes que faltaste com assistência a um desses mais pequenos, deixaste de tê-las para comigo mesmo. E esses irão para o suplício eterno e os justos para a vida eterna. Que era a forma que o hebreu tinha de pensar. Vamos para outra, que é cumprida também. Está em Lucas. Então, levantando-se, disse-lhes um doutor da lei, um especialista na lei hebraica. Só vivia para isso. Para o tentar. Mestre, o que é preciso fazer para possuir a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus. O que está escrito na lei? O que é a lei? A lei é os 10 mandamentos. Para vocês terem uma ideia. Que é o que lês nela?
E ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças, de todo o teu espírito, e a teu próximo batimento. Disse-lhe Jesus: respondeste muito bem. Faze isso e viverás. É simples. Disse para ele: não precisa grande polêmica, faz isso. Simplesmente faz isso. O que viverás? Terás uma vida plena. Por quê? Porque não vais ter ciúme, inveja, angústia, insegurança, medo. Se ficares doentes, vais enfrentar. Então, tu vai ter um estado dentro de ti de plenitude, mesmo perante a adversidade. Não? Mas o homem, querendo parecer que era um justo, diz a Jesus: quem é que é o meu próximo? Velha história que também no movimento espírita se prega, né? No movimento espírita diz que o próximo é o mais próximo é a família. Isso se chama corporativismo, vocês sabiam? A minha ideia, a minha interpretação, não. No capítulo de Estranha Moral, Jesus fala disso. Quem ama seu pai, quem ama sua mãe, quem ama seus filhos, quem ama seus bois, suas coisas, mais do que a mim, não é digno de mim. Então não é a minha interpretação. É literal. Não sou eu que estou achando. É um fato. É concreto. Vocês notem que isso é uma distorção dentro do movimento. Por quê? Porque é conveniente. Né? A gente sempre busca as nossas conveniências para não nos libertar dos nossos atavismos ancestrais. E é disso que ele está chamando a atenção aqui. Então, Jesus, tomando a palavra, ele diz: um homem que descia de Jerusalém para Jericó, duas cidades, caiu em poder de ladrões, foi assaltado. Que o despojaram, cobriram de ferimentos e foram deixando de semi-morto. Bateram nele e roubaram. Ele ficou caído na estrada. Aconteceu em seguida que um sacerdote, que é uma pessoa que prega, que diz, que vem do Santo Espírita. Podemos fazer assim, com relação conosco. Então é tido como alguém que vive um conteúdo. Descendo pelo mesmo caminho, o viu acontecer e foi embora. Passou adiante. Não tinha tempo, tinha compromisso, tinha coisa para fazer. Ele tinha um horário determinado, afinal ele tinha uma coisa para fazer, depois tinha que ir embora. Não interessa que chegue problema. A gente tem horários para as coisas. Um levita, que é outro figura hebraica, que também era dedicado a esse tipo de processo, que também veio àquele lugar, passou pela estrada, tendo observado, passou igualmente adiante. Mais de um tipo de criatura. Vocês estão se dando conta? Ele está pegando figuras que representam alguém que dentro da nossa concepção deveria ter um tipo de comportamento. Por isso que eu digo, se eu venho no centro espírita e não faço isso, as pessoas de uma forma geral vão dizer, não sempre dizem, mas tu não é espírita, tu não tem que ser assim? Os espíritos que estão na volta, no fenômeno mediúnico, não vem, não diz, não mete o dedo na cara? Por que vocês acham que isso acontece? Porque quem muito foi dado, muito será pedido. Mas um samaritano, quem é um samaritano? Era alguém que era desprezado dentro do povo hebreu. Tem razões históricas, que eu não vou entrar em detalhes hoje, as ocupações que houve dentro do templo, dentro do povo hebreu, e os samaritanos, que eram habitantes de Samaria, eram tidos como pessoas que não eram boas, não eram puras, dentro da ideia hebraica. Mas um samaritano que viajava, chegando ao lugar onde aquele homem estava, e tendo visto, foi tocado de compaixão. O cara que para eles não prestava, que era um zero à esquerda. Aproximou-se dele, deu-lhe óleo e vinho nas feridas e as prensou para parar de sangrar. Que era a forma de tratamento imediato, de socorro imediato. Depois, pondo no seu cavalo, levou a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários, que era o dinheiro. E cada denário correspondia à jornada de trabalho de um dia, e deu ao hospedeiro, dizendo: trata muito bem deste homem, e tudo que despender e gastares a mais, eu te pagarei quando regressar. Qual destes 3 te parece ter sido próximo daquele que caíra em poder dos ladrões? O doutor respondeu: aquele que usou de misericórdia para com ele. Então, tu tem a capacidade de pensar? Tu tem a capacidade de entender? Tens. Se tu tens a capacidade de entender, faz. Não fica no plano teórico. É isso que está sendo dito aqui. Então,
vai, diz Jesus, e faz o mesmo. Vocês entenderam a moral da história? Entenderam. O que adianta o conceito geral, o nome, o trocar de voz, o trocar de roupa, o fazer frequência? O que adianta tudo isso se eu não sou esses conceitos? Eu sou caridoso porque eu tenho uma vozinha? Eu sou caridoso porque eu venho do centro espírita de tal a tal horário, porque eu trabalho, dou passe? Será? E se chegar alguém aqui com problema, eu tiver que ficar aqui até às 8 horas da noite, ou até às 10, será que o meu coração não vai começar a disparar, não vou começar a olhar no relógio, porque eu tenho compromisso? Por que vocês acham que os centros espíritas fecham em dezembro? Que não é, por acaso, é época de férias, é verão, e só abrem em fevereiro. O nosso não funciona assim, né? Porque foi estabelecido desde sempre que como um hospital não fecha nunca. Porque há sempre problema a ser socorrido. Um centro espírita é equivalente, não pode fechar. Mas aí entra a nossa conveniência. Nós queremos viajar, nós queremos passear. E a gente diz, eu trabalho o ano inteiro, então como no meu trabalho eu tenho direito a férias, no centro espírita eu também tenho. E como todo mundo acha que tem férias, a dor também tem que ter férias, e o problema também. Mas para quem está em dor e em problema, parece que não. Parece que ele quer que alguém esteja de plantão. Por quê? Porque o problema bateu a sua porta. Porque ele tem dor. Então notem que eu estou falando de um estado de consciência plena. E o sujeito não vai fazer aquilo por troca, para ir para o céu. Tá? Até porque ele fizer isso, vai durar um tempo e ele vai cansar. Ele não vai aguentar. Porque os anos passam. As dificuldades vêm, as coisas se estabelecem, e, consequentemente, como disse Jesus, muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Então, quantas vezes, ao longo de quantos anos, tudo isso vem acontecendo? Pense. Não? O mandamento maior, está em Mateus de novo, né? 22, de 34 a 40. Mas os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca dos saduceus, se reuniram. E um deles, que era doutor da lei, foi propor-lhe essa questão para o tentar. Sempre tentando criar armadilha. Mestre, qual o grande mandamento da lei? Jesus respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Esse é o maior e primeiro mandamento. E aqui está o segundo, que é semelhante ao primeiro. Como é que a gente ama a Deus? Como é que a gente ama uma coisa imponderável? Deus é o que? Uma imagem? Vocês notem que nem nas igrejas tem imagem de Deus. Tem de Jesus Cristo, tem dos santos, tem não sei o que mais. No centro espírita não tem imagem nenhuma. Vocês vão dizer, tem ali. Claro que tem ali. Eu tive que botar uma ali para poder obrigar vocês a ler a frase que está embaixo. Eu sei do atavismo que a gente tem ainda em relação à imagem. Eu sei que a imagem iria atrair atenção, e atraindo atenção se leria a frase. E o importante ali era a frase. Então ali é uma forma de chamar a atenção. Mas por isso que dentro do centro espírita não tem imagens. Vocês estão me entendendo? Por isso que o hebreu, além de não ter imagem, não tinha nenhuma palavra que designasse a Deus. Porque não dá para ter alguma coisa dentro dos nossos conceitos que a gente não consegue compreender. Então como é que a gente vai amar a Deus? E aí ele diz, por isso que eu vou dar uma semelhante. A primeira, já que eu não sei amar a Deus, mas eu sei amar a obra de Deus, porque afinal de contas a obra de Deus é a expressão da vontade de Deus. Se eu for na direção da obra de Deus, eu vou estar o quê? Indo na direção daquilo que Deus quer. É um raciocínio primário e lógico. Qual é o ser mais evoluído que tem dentro do nosso sistema nesse planeta? Não é a criatura humana? A nossa relação não é primariamente com a criatura humana? Foi isso que ele disse aqui. Que é semelhante ao primeiro. Amarás o teu próximo da mesma maneira que tu ama a ti. Sem prioridade para ti. Sem prioridade para o teu ego, nem para as tuas extensões. E aí a gente vê na prática de uma sociedade espírita o grande problema.
que é a figura do jovem que queria ser perfeito lá e que tinha determinadas prioridades e que não consegue se desvencilhar dela. Por isso que eu citei para vocês o capítulo do Estranha Moral. Por isso que ele é colocado, essa passagem, por ser difícil de se aceitar ela está colocada lá. É literal. Tem 2 passagens que falam a respeito disso, dessas nossas prioridades. Ora, qual é o problema dessas nossas prioridades? Primeiro, o passionalismo. Primeiro, que eu prejudico os meus. Prejudico sim. Prejudico porque eu não faço a formação, a orientação, a educação adequada. Eu relevo, passo a mão por cima. E muitas vezes não consigo ter a firmeza que é necessária para corrigir determinadas tendências ou pendores. Normalmente tem um outro problema, existem adversidades de comportamento. São espíritos que são muitas vezes contrários a nós. Mas nós recebemos a missão de orientá-los. É sinal que nós temos uma condição melhor para fazer isso. Senão, nós seríamos os filhos e eles seriam os pais. Seria fácil de entender. Então, essa obrigação, por capacidade, é nossa. Mesmo que a gente tenha uma dificuldade para fazer isso. Mas é a nossa obrigação. Mas o que nós queremos? Nós queremos retornos. Então, nós estamos pensando prioritariamente em quem? Em nós. Nós queremos agradar. Nós queremos ter um retorno. Não queremos ter problema. Nós dizemos que estamos tendo preocupados, mas no fundo não temos. E aí o que acontece? Nós vamos formar um ser humano cheio de sequelas. Ele está acostumado a viver dentro de uma bolha de proteção. Mas essa bolha vai durar um tempo. Vai chegar num determinado momento que essa bolha não vai poder ser mantida. Ele vai para a vida. Ele não vai poder passar a vida inteira sob proteção. E ele vai ter uma formação emocional completamente distorcida. O que isso vai gerar nele? Frustração, revolta. Ele vai querer que os outros sejam dessa maneira, e os outros não vão querer ser. O que isso gera? Conflito e competição. E mais, frustração. E aí isso desintegra as relações. As relações muitas vezes são formadas de forma abrupta, sem uma maior maturação. Casamentos que depois se rompem porque os seres não conseguem se aturar. Ou uns se submetem à vontade dos outros. Ficam divididos, infelizes dentro de si. Mas se submetem por dependência. São dependentes. Então, o que deveria ser cumprido numa determinada direção não é atingido, não é desenvolvido e, consequentemente, não cumpre a função. Então, vocês notem como isso, na realidade, por mais claro e por mais lógico que seja, chega no momento da decisão, por mais que eu receba todos esses entendimentos, eu vou ter que fazer uma escolha. Qual é a escolha? Eu vou ter que vencer as minhas fragilidades internas. E o que eu faço? Eu não quero. Eu não quero. E por isso nós vamos entender as adulterações que existem dentro do movimento que não reflete a doutrina. Justamente por causa dessas adulterações. E Jesus disse, não, mas aí tu está sendo muito exigente, tem que ter um meio termo. O meio termo é o quê? O sentido do equilíbrio. Jesus disse, olha, e é o sentido do capítulo da semana que vem, hein? Não está lá colocado à toa. Não pode servir a 2 senhores. Não pode agregar a Deus e a Mamon. E ele disse mais, disse, olha, as coisas são claras. Não existe mais ou menos. É sim, sim, não, não. Não tem essa mistura de sim e não que dá o mais ou menos. Não tem. Ou é ou não é. Ou tu está numa direção, ou tu não está nessa direção. E esse é um grande problema que nós viemos trabalhando dentro do tempo. E que gera a nossa sociedade moderna e que gera, muitas vezes, a descaracterização da doutrina codificada por Allan Kardec. Porque os espíritos, quando respondem dentro do livro dos espíritos, para quem estuda o livro dos espíritos, eles nos desenvolvem um entendimento de forma lógica, racional, desse tipo de conceito. Que é o que é a base do comentário que aqui é feito. Como é que vocês acham que a gente chega à compreensão de uma parábola? Da onde que sai tudo isso? Da onde que os espíritos que intuem a exposição tiram esses conceitos? Desse entendimento. Então notem que isso é um fundamento dentro da vida. E agora eu vou chegar na última, né? Eu acho que é a última, vamos ver se não é. É a última, né? A necessidade da caridade, segundo São Paulo.
né? Está lá em São Paulo, na primeira epístola, ou seja, a primeira carta aos Coríntios, tem duas. Né? Lembrando que Coríntios era uma quê? Uma cidade, Corinto, né? Em que ele tinha fundado uma agremiação, né? Uma estrutura de desenvolvimento da Boa Nova. E ele mandava cartas para relembrar os conceitos para esse pessoal que tinha ficado lá. Essas cartas são chamadas de epístolas. Então aqui tem uma delas. Tá? Diz ele assim, então: ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens, que era uma manifestação de sabedoria, de cultura, segundo a sua época. E a língua dos próprios anjos. Ou seja, se eu conseguisse chegar num nível de relação de um mundo espiritual bastante grande para aqueles que eram místicos, se eu não tiver caridade, se eu não tiver esse desprendimento de mim e para as minhas extensões, serei como bronze, um sino, que soa, e um símbolo que retine. O que é o símbolo? Símbolo. Você sabe aquela coisinha que tem de pendurada dentro do sino, que é levado para lá e para cá, que retine, que bate e que faz o sino vibrar e produzir o som? Ele está falando disso, ele está fazendo uma comparação. Ainda quando tivesse o dom da profecia, que era a característica dos profetas de sua época, e antes dele, por Jesus, que penetrasse todos os mistérios e tivesse perfeita ciência de todas as coisas, ainda quando tivesse toda a fé possível, até o ponto de transportar montanhas, notem, se eu não tiver esse desprendimento de mim, se eu não tiver caridade, eu nada sou. É textual. E quando houvesse distribuído os meus bens para alimentar os pobres, e houvesse entregado meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso de nada me serviria. Por quê? Porque está externo a mim. Não está em mim. Tudo está fora. E o meu processo de evolução é feito em mim. Não é fora de mim. É em mim. No que eu construo interiormente, é em mim. Não? A caridade, ele vai começar a desenvolver. O que é a caridade? É paciente, é branda, é benfazeja. A caridade não é invejosa. Notem que ele está construindo conceitos de estruturação do ser para terem um estado de caridade. Não é temerária, não tem medo, não fica ansiada pelo amanhã, nem por ser amado, nem por não ser compreendido. Não é precipitada, não se enche de orgulho. Não é desdenhosa, não apequena os demais. Não cuida de seus interesses. Depois dizem que eu sou exagerado. Não se agasta, não fica braba, não se deprime, nem se azeda com coisa alguma. Não suspeita mal, não se rejubila, não fica feliz que o outro se deu mal com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo, vocês estão entendendo? Tudo espera, tudo sofre. Agora, essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade permanecem, porque foram desenvolvidas dentro do ser que desenvolve todas essas coisas. Mas dentre elas, a mais excelente é a caridade, porque é a superioridade do ser sobre si mesmo. É o sujeito vencendo o seu ego. E o ego dos seres projeta o ego do mundo. A nossa sociedade tem como reflexo o ego das criaturas que a compõem. Isso é que determina os comportamentos e as regras sociais. Por isso que Jesus disse, eu venci o mundo. Porque venceu. Não se submeteu jamais a ele. Ok? E depois tem vários textos que quem tem o evangelho em casa deveria ler, né? Fora da igreja não há salvação, fora da verdade não há salvação, e outros conceitos mais. E no capítulo da semana que vem, o que nós vamos ver? Isso que eu já falei no meio da exposição aqui, né? Que a gente não pode servir a dois senhores. A gente não vai conseguir agradar e fazer encaixar duas coisas que são tão distintas e tão diferentes. Então, que a gente pense, já que a gente vem no centro espírita, já que a gente assiste essas coisas todas, o que elas têm a ver conosco? Afinal de contas, isso aí foi tudo o quê?
feito para quê? Qual é o objetivo disso tudo? Não é nos capacitar para isso? A gente vir no centro espírita é o quê? É repetir um ritual de religiões? Eu vou substituir a missa porque eu venho no centro espírita? Eu vou fazer um cerimonial? Eu vou ler, vou tomar nota e vai morrer nisso. E quando eu for pressionado, porque essas verdades começam a me chegar diretamente ao coração, o que eu faço? Por que vocês acham que foi dito muitos chamados e poucos escolhidos? Pensem. Ele se enganou ou ele sabia exatamente qual seria a relação de comportamento da grande maioria? É fácil fazer aquilo que nos é fácil, mas nós temos que fazer o que nos é difícil. Justamente demonstra as nossas carências e exatamente aquilo que ainda nós não temos. Então notem que espiritismo não é nenhum tipo de cerimonial, de ritualismo. Aí a gente descobre na prática até o próprio passe. A gente dá curso de passe para o pessoal que vai, na realidade, estudar aqui dentro. E o fundamento do passe lá tem todo um estudo complexo, amplo, mas o fundamento essencial do passe que é passar é que, se não tivermos as condições que nos permitam nos unirmos com espíritos que são nobres, nós vamos nos unir com os espíritos que são característicos conforme a nossa natureza. Então, nós daremos aquilo que nós temos associado às companhias que merecemos. E aí nós vamos ver as eficiências ou as ausências daquilo que nós praticamos. E com isso, nós vamos lento e gradualmente, de crise em crise, de choque em choque, de vida em vida, despertando, para que todos nós possamos amadurecer em definitivo. Muito bem, então. Que a gente se volte para dentro de si. Obrigada, meu Deus, sempre pela oportunidade de enxergar as dificuldades e entender que elas são superáveis, bastando a nossa vontade de ir na tua direção e de descobrir a direção de ir ao próximo. Fluidifica a nossa água pela misericórdia do teu coração, que nunca nos abandona, mesmo quando não merecemos. Que assim seja. Obrigada a todos vocês por terem vindo aqui hoje, por terem nos acompanhado através da internet. Tenham uma boa semana. E na terça-feira, às 8h30, a gente se encontra novamente com um outro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, para que a gente possa ter uma outra reflexão a respeito de nós. Até a próxima.